Olá pessoal, a gente criou o formulário de histórico de vendas, agora a gente precisa colocá-lo para funcionar. Só que antes da gente criar o método que vai operar nesse formulário, eu vou modificar a máscara desses dois campos. Então vou selecioná-los, clicar com o botão direito em cima deles, propriedades, vou vir aqui em Format Factory e vou substituir esses dois jogos da velha pelo número 20. Isso vai facilitar na hora que a gente for buscar as nossas vendas por data. Agora eu vou vir aqui em Vendas DAO e criar um método que vai operar naquele formulário. Então é o método público list, que eu preciso criar uma lista de vendas. O nome do método vai ser histórico vendas. Entre parâmetros eu preciso colocar aqui duas variáveis do tipo local date do Java Time. Uma vai se chamar data início, outra variável do tipo local date que vai se chamar data fim. Vamos importar aqui o Java Util vamos colocar aqui agora o try-catch, vamos pegar aqui o list que a gente acabou de importar, que a gente precisa criar uma lista de vendas. O nome dela da minha lista vai ser lista mesmo, recebendo o new ArrayList do Java Util. Vamos fazer o que a gente já está acostumado, né? Colocar aqui uma string SQL que vai receber aqui nosso comando SQL que vai buscar o que a gente quer lá no banco de dados. A gente precisa dar um select aqui nessa tabela aqui de vendas, ó. A gente pode ver que temos aqui uma chave estrangeira, então a gente precisa usar lá o inner join. Então vamos colocar aqui select from tb vendas, vou dar um alias para ela que vai se chamar v inner join tb clientes as c, né, c de clientes on. Vou falar que o meu v ponto cliente underline id é igual ao c ponto id. Os clientes das duas tabelas fazem referência com uma com a outra e são iguais. Vou colocar aqui where v ponto data underline venda. Vou colocar um comandinho aqui que a gente ainda não estudou ele. Vou colocar bit win interrogação and interrogação novamente. Olha lá. Vou tirar esse espacinho daqui, vou quebrar aqui para a gente poder enxergar melhor o código. E aqui depois do select eu coloco o que eu quero selecionar lá na minha tabela, que é o v.id, vírgula, c.nome, vírgula. Agora é a data, né? Eu preciso formatar a data que está lá, né, em formato americano para o formato brasileiro. Então vou colocar date underline format. Vou colocar aqui o v.data venda, vírgula, aspas simples, porcentagem de dia, porcentagem m, né, minúsculo, barra, porcentagem y maiúsculo. Vou dar um alias para ela, as data formatada, vírgula, v ponto total underline venda, vírgula, v ponto observações.
Esse é o código SQL que a gente precisa. Vou colocar aqui prepare statement stmt recebendo a conexão com o banco ponto prepare statement, pegando aqui o nosso comando SQL. Vou falar como stmt.set string no valor 1. Ele vai pegar aqui o data início ponto toString. A mesma coisa eu faço aqui embaixo, só que eu mudo aqui para 2 e mudo aqui para data fim. Coloco aqui o result set, já que a gente tem o select lá em cima, rs recebendo stmt.executeQuery. Então temos aqui um while, né, para ele buscar fazer a nossa estrutura de repetição na nossa tabela. Vou falar com o meu rs.next. Vou instanciar aqui o vendas, vou chamar de v, recebe o new vendas, e precisamos também de instanciar o clientes, que eu vou chamar de c, recebendo o new clientes. E aqui embaixo eu vou começar a colocar os valores, que é o v.set id rs.getInt. Entre aspas duplas eu coloco o v.id. Agora eu coloco, né, o que eu selecionei aqui no meu select. Agora eu vou colocar o c. Set nome rs.getString. Coloco o c.nome, só que o c eu tenho que colocar ele dentro do v, né? Ou seja, o meu cliente dentro da minha venda, já que a gente está trabalhando com dois objetos. Então vou falar que o meu v.set cliente, ele vai receber o meu c aqui. Vou falar que o meu v.set data venda rs.getString. E eu vou colocar aqui dentro o v.data underline formatada, certo? É o que está aqui, ó, data formatada. v.set total venda rs.getDouble, né, que ele é do tipo double. Vou colocar vou colocar v.total underline venda. E o último v.set observações, que é um rs.getString, que é um v. Entre aspas duplas v. observações. Certo? Espero que não tenha nenhum erro de digitação aqui. Se tiver, a gente vai descobrir na hora que a gente for executar aí o nosso formulário. Vou falar aqui que a minha lista.add, o meu v, né, que é o meu objeto, e ele precisa retornar para mim a minha lista, já que esse é o método com retorno. Vou colocar aqui SQL exception, Ctrl Shift I para importar,
vou falar que o T, esse throw new runtime exception, vou usar o tratamento de erro aqui. Caso dê algum erro, né, nesse formulário, se tiver algum erro de digitação no campo, na tabela, eu vou falar que erro ao criar o histórico de vendas. E eu quero saber que erro é esse. Vai ficar mais fácil de eu encontrar esse erro, né? Certo? Então, um método que busca entre duas datas lá na minha tabela do meu banco de dados é esse aqui.